Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Na última década, percebemos um aumento significativo de pessoas insatisfeitas profissionalmente, principalmente após o período de isolamento da pandemia Covid-19 por diversos motivos. A parte profissional é uma parte muito importante dentro das nossas vidas, dentro da nossa cultura, e os acontecimentos dos últimos anos fizeram com que muitas de nós passassem a refletir sobre o que fazer com essa insatisfação e sobre como encontrar um trabalho que esteja mais alinhado com a vida que a gente quer levar, enfim, com os nossos valores. A gente sabe que esse é um cenário um pouco delicado, principalmente no momento que a gente está vivendo, e que é um movimento de pessoas mais privilegiadas. Mas a gente acredita que já que a gente precisa mesmo passar tanto tempo das nossas vidas trabalhando, o ideal é que a gente possa ter uma carreira que faça sentido para nós e para a vida que a gente deseja construir. Para a conversa de hoje, a gente vai receber a incrível Valesca Petek, que é mentora de carreira e especialista em comunicação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom, bem-vinda. E antes de a gente começar o nosso papo, você que é nossa ouvinte, ou até mesmo você que está nos conhecendo agora, gostaríamos de pedir para seguir aqui o nosso podcast e para quem só nos ouve pelo Spotify, lembrar e contar também para quem ainda não sabe que a gente tem um canal no YouTube e lá no YouTube também tem os episódios com vídeos, enfim. Então já segue nosso canal lá também. Agora, vamos para o nosso papo, e aí a gente gostaria de que você começasse com uma apresentação, falar um pouquinho do seu trabalho, enfim. Legal. Bom, então eu sou a Valesca Petek, sou mentora de carreira, mas a minha trajetória profissional começou na comunicação. Eu sou formada em relações públicas, tenho uma pós em comunicação e depois que eu migrei para essa área de recursos humanos. E aí foi uma área pela qual me apaixonei e eu já estive de um dos lados da mesa, né, que é como recrutadora, fazendo as entrevistas, conhecendo os candidatos, e hoje eu estou do outro lado, apoiando os candidatos e profissionais que querem se desenvolver e também conseguirem se comunicar melhor, se posicionando para o mercado de uma forma sempre honesta, que isso é muito importante, mas também mais persuasiva, que valorize a história que eles têm. Então é assim que eu misturei essas áreas de comunicação com recursos humanos, e se deixar eu vou falando, porque eu adoro o que eu faço, então é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Ai, que gostoso. Então, assim, dá para perceber que o trabalho que você construiu, né, que a gente pode falar que é um serviço autoral, é bem alinhado com o que você gosta, com quem você é, com seus objetivos, né? Então, já está bem pronto nesse contexto. Isso mesmo, Jana. É isso mesmo. Eu tive, né? Eu tive essa transição de carreira porque eu era funcionária em uma multinacional e durante a pandemia uma galera foi mandada embora, né? Que foi a realidade de muitas empresas, infelizmente, e eu estava entre esse grupo de pessoas. E na época eu tinha muitas dúvidas sobre o que eu iria fazer dali para frente. Eu recebi várias mensagens de apoio de colegas falando: olha, eu te indico para empresas parceiras. Mas eu quis refletir mais sobre isso, e claro, como você citou no início, né, uma posição de privilégio, de poder pensar que, ok, pelos próximos meses eu consigo pagar os meus boletos, então eu consigo me dar um tempo para pensar, e aí depois de 3 meses, depois de passar por vários processos, eu decidi empreender. E hoje eu construí um modelo de trabalho, um formato, um conteúdo que eu vejo que está bem alinhado com o que eu gosto, e eu vejo que é uma forma de eu trazer para o mundo, para as pessoas que eu atendo, o melhor que eu tenho para oferecer. Então, estou muito feliz com essa escolha. Assim, uma curiosidade, no seu trabalho, como você dá mentoria de carreira e tal, você percebe que a maioria do motivo mesmo para as pessoas buscarem essa carreira é a insatisfação? Porque a gente já puxando aí para o cenário atual, né? Com certeza, Camila. O foco do meu trabalho é ajudar profissionais que estão frustrados com o trabalho atual. Então, eu sei que, assim, dentro desse universo, né, de orientação de carreiras, de mentoria, tem muitas possibilidades, e o que eu vi que eu posso contribuir mais é com quem está trabalhando e que está buscando um novo emprego. Eu sei que existe uma mistura de sentimentos, porque, por um lado, existe a frustração pelo emprego atual,
mas existe também um sentimento de culpa, de, poxa, mas tem tanta gente desempregada, poxa, mas eu deveria ter gratidão pelo que eu tenho. E o que eu sempre trago é que é possível ter os dois sentimentos ao mesmo tempo. Eu posso ser grata por ter um trabalho que me dá uma remuneração necessária para mim, para minha família, e ao mesmo tempo considerar outras possibilidades. Então, eu posso estar frustrada com o meu trabalho e mesmo assim ser grata por ele existir. Então, é um movimento também de deixar essa culpa um pouco de lado para a gente conseguir olhar para outras possibilidades, até porque a nossa relação com o trabalho é uma relação profissional, então tá tudo bem se ou eu ou a empresa decide, não que tá tudo bem, não que seja fácil, né, mas poderia acontecer de qualquer um dos lados optar por não continuar, pode ser o funcionário, pode ser a empresa. Eu acho que quanto mais leveza a gente traz para esse momento, mais fácil é a gente enxergar outras possibilidades. Eu não sei se vem muito da nossa cultura. Não sei como que fica em outros países, né? Mas vou falar aqui no Brasil, principalmente aqui na região de São Paulo, que a gente coloca esse peso muito grande na vida profissional, né? Então, se a gente entra em algum estilo de crise, se a gente foi mandado embora, se a gente está insatisfeito, parece que essa crise vira uma crise de identidade muito forte, né? Sim, realmente, Jana, porque, assim, tem muitas justificativas, né, mas uma das que eu acho que são relevantes é que nós ocupamos vários papéis, então nós somos filha, amiga, muitas vezes esposa, namorada de alguém, mãe, cada pessoa, né, tem os seus papéis. E o papel de profissional, ele é muito importante, ele está muito associado à nossa autoestima, a gente alcançar determinados resultados, até o nosso próprio dinheiro, então tem muitos fatores que levam. Além, é claro, né, de outras questões de que o mundo em que nós vivemos gira em torno de produtividade, de eu ter determinadas entregas. A gente muitas vezes sente culpa de estar num dia de folga, porque eu devia estar sendo produtiva, eu devia ter ido para academia, devia ter lido mais livros. É sempre a gente quer mais, né? Então, existe esse outro lado também. A parte profissional, que é da nossa carreira, ela acaba ocupando um espaço muito grande. Então, até porque, proporcionalmente, a quantidade de horas que a gente dedica ao trabalho é muito grande, né? Se forem 8 horas por dia, bom, enfim, eu sou de humanas, então não vou me arriscar aqui com as porcentagens, mas assim, 8 horas por dia, das 24 horas, se 8 eu durmo, 8 eu trabalho, sobram outras 8, né? Para eu fazer as outras coisas da vida. Então, um terço do meu dia eu estou dormindo, o outro terço eu estou trabalhando. É uma quantidade muito grande. Então, acho que, por um lado, é natural que o trabalho tenha um peso maior no que a gente enxerga, nós vemos de nós mesmas. Por outro lado, isso acaba ficando um pouco desregulado, porque tão importante quanto o nosso trabalho é a nossa relação com os nossos familiares, com os nossos amigos, é um momento que a gente consegue ter para nós mesmas. Então, é natural, mas eu vejo que está num nível que muitas vezes acaba não sendo saudável. Queria trazer aqui duas pesquisas bem recentes, uma da LinkedIn e a outra da plataforma empregos.com.br, que fala muito sobre essa insatisfação, né? Então, a do LinkedIn, que foi feita em 2022, com vários países, inclusive aqui o Brasil, trouxe os dados de que 60% dos entrevistados estão pensando em mudar de emprego ainda esse ano, aqui em 2023, e 20% já começaram, já lá em 2022, uma busca ativa por outra posição. Na outra pesquisa da Empregos com BR, que foi feita só aqui no Brasil, aqui agora em 2023, ela aponta que 3 em cada 4 pessoas, que representa mais dos 80% dos entrevistados, não estão satisfeitos com seus trabalhos atuais, a maioria por questões salariais ou por priorizar um modelo de home office. A gente até fez no ano passado um episódio, o episódio 17, falando sobre o movimento que começou a acontecer na pandemia, né, que é a grande renúncia, onde muitas pessoas optaram por sair dos seus trabalhos para um período sabático ou para trocar de emprego, para buscar alguma coisa nova, só que eles optaram por sair de um trabalho em que eles estavam muito insatisfeitos, mesmo sem ter outro em vista. Então a gente vê assim que é um movimento muito grande, né, de pessoas buscando algo mais satisfatório. Quais que são assim as questões mais presentes nos seus atendimentos dentro do seu trabalho? Eu vejo, Jana, que muitas vezes existe a questão salarial, com certeza, que a gente vê muitos empregos, muitos cargos, posições em que as empresas oferecem, por ter tantos candidatos disponíveis, oferecem um salário que não é
competitivo, né, pensando nas qualificações daquele candidato, então existe sim a questão salarial. No meu caso específico, não sei se é porque eu abordo muito esse tema, mas eu vejo muitas pessoas me buscando para falar sobre o quanto elas não sentem que o trabalho que elas fazem combina com o perfil delas. Por exemplo, uma pessoa que tem um perfil muito comunicativo e está num cargo onde ela não usa essa habilidade, ou o inverso, uma pessoa que é muito mais reservada e mais analítica, que está num cargo que demanda que ela fique falando em público com muita frequência. Não que uma coisa exclua a outra, claro que a gente sempre pode se desafiar, mas se a maior parte do tempo ela está num cargo, ela desempenha atividades que não combinam com o perfil dela, isso faz com que ela tenha que colocar um esforço muito grande para se adaptar. Então, geralmente a pessoa não chega conversando, né, com essa clareza e depois eu faço esse diagnóstico, mas ela chega falando sobre eu não gosto tanto das minhas atividades, eu não gosto tanto da cultura da empresa. Por quê? Porque a cultura da empresa vai para um lado e o perfil dela vai para outro. Ou uma questão de relacionamento com colegas, com líderes. Então, eu vejo muito mais algo atrelado a eu sou assim, eu tenho um determinado perfil e eu gostaria de estar numa empresa que abrace o perfil que eu sou, o perfil que eu tenho, a minha personalidade, que me permita ser eu mesma na minha melhor versão. Então, eu vejo muito isso relacionado a meu relacionamento com os meus líderes e colegas que não me permitem ser quem eu sou, porque eu tenho que ficar me moldando, porque o mundo corporativo tem isso, tem aquilo e eu não gosto. A empresa me força a me comportar de determinada forma. Então, eu vejo muito uma busca dos profissionais por estarem em um trabalho em que eles se sintam representados e que eles possam ser eles mesmos. E, claro, ver que o seu trabalho traz um impacto positivo, porque muitos profissionais acabam, eu também, acho que todos nós já estivemos nessa fase da carreira, né, de estar num trabalho que a gente não gosta tanto e que acaba tendo tarefas muito repetitivas e que você fala, para que eu estou fazendo isso? Então, essa busca por um significado, por se sentir mais completo, por sentir que você pode ser você mesmo, é algo que anos atrás nem se falava. Trabalho era para você pagar suas contas. Eu já escutei muitos colegas em empresas onde eu trabalhei falando que trabalho não é para fazer amigos, eu venho aqui, trabalho e vou embora. E ok, né? Claro que nossos colegas de trabalho não necessariamente vão se tornar amigos para a vida toda. Mas é legal a gente estar num ambiente onde a gente pode se relacionar. Então, essa flexibilidade, esse ambiente mais positivo para trabalhar, para eu poder ter um bom desempenho e ser eu mesma, é algo que as pessoas têm buscado muito mais nos meus atendimentos do que apenas uma questão salarial ou de cargo. Eu vejo que essas prioridades foram mudando ao longo dos anos. Muito legal você trazer isso. E eu gostei muito, me chamou muita atenção o dado de uma das pesquisas que falou sobre o motivo ser priorizar o modelo home office. E como isso, pelo menos na minha visão, assim, vendo de fora, o quanto isso é atual. Porque veio a pandemia que trouxe um novo modelo, né, de trabalho. E aí, vendo as pessoas agora priorizando esse modelo novo, né, eu achei muito interessante. E aí, casando com o que você falou pra gente, do quanto essa falta de clareza sobre os valores e tal faz com que a gente veja só de maneira superficial algumas coisas, né? Porque às vezes não é exatamente isso, mas aí você vai investigando e aí você percebe que tem mais coisas que precisam ser preenchidas nesse trabalho também, né? Com certeza, Camila. Essa questão do home office, claro que existem cargos em que isso não é possível, então a gente está falando de um recorte, né, de cargos em que isso é possível. E dentro desses cargos, eu vejo muitas pessoas, eu tenho pessoas que eu dou mentoria que falam, meu Deus, eu não vejo a hora de dar certo, de eu conseguir o meu sim, mas não porque a pessoa está desempregada, porque, por exemplo, ela tem um filho de 5 anos e ela viu que não é só uma questão de querer passar mais tempo com o filho, é uma questão de que a dinâmica de ela quer colocar o filho numa escola e ela não consegue fazer isso porque isso seria muito longe de onde ela trabalha e ela trabalha no computador, então não tem motivo nenhum para ela ter que ir lá presencialmente olhando por essa dinâmica, né, das atividades. Então, eu vejo também esse movimento e isso vai eu acho que isso passa por uma questão de revisitar os nossos valores. Então, como você trouxe, teve a questão da pandemia, nós vimos que dá para trabalhar de casa em muitas atividades, as pessoas entenderam, falo por mim também, eu entendi muito mais a importância de priorizar minha saúde em alguns aspectos,
que antes eu não priorizava, porque eu achava que o único modo de trabalhar era aquele que eu conhecia. E aí eu me lembro que em uma das empresas que eu trabalhava num horário que quando eu saía, o sol ainda não tinha desaparecido. Então eu saía e pensava, nossa, eu consigo ver o pôr do sol, que privilégio, porque os meus colegas não conseguiam, porque o horário que eles entravam muitas vezes estava escuro ou amanhecendo, e quando eles saíam, o sol já tinha se posto. Então, essa sensação de poder ver o sol, eu falava, gente, que privilégio, eu posso ver o sol se pôr, né, quando eu saio do trabalho. E hoje é estranho, né? Eu pensar que isso era a minha realidade, que eu acordava muito mais cedo. Então, não é só sobre eu poder trabalhar de casa, é sobre toda uma rede que vem a partir disso. E que isso se conectando, né, com o tema da saúde mental, isso faz bastante diferença. Porque se eu quero uma profissional que consegue sentar aqui e produzir cada vez melhor, melhor que ela consiga ter um almoço tranquila, que ela se sinta bem com a família dela, com os relacionamentos dela, que ela possa ir para academia, que ela tenha mais saúde, que ela, o tempo do trânsito ela gaste com outras coisas, e as empresas ganham muito com isso. Eu sou muito defensora do home office porque eu gosto. Eu entendo que existem pessoas que não se adaptam bem a isso, e por isso o que eu defendo é que exista uma possibilidade de escolha, e que quem se sentir confortável trabalhando presencial, que exista um espaço para isso, e que quem optar por trabalhar de casa, que não seja também prejudicado por isso. Porque se uma pessoa da equipe está remota, então todos estamos. Não dá para eu fazer a reunião presencial com alinhamento com todos, e aí depois eu só comunico aquele outro que está trabalhando de casa. Então, só que dá trabalho, né, fazer esses ajustes, né? Não quero dizer que é uma questão de preguiça, mas dá trabalho, porque envolve toda uma reestruturação de como são os nossos processos internos, como que a gente vai reestruturar, como que a cultura da empresa vai ser refletida nesses novos processos. Então, entendo que é um desafio, mas que se a gente investir nisso, acho que as empresas têm muito a ganhar. E eu vejo pelos meus atendimentos que tem muita empresa perdendo profissional bom, porque esse profissional está buscando quem oferece essa flexibilidade, esse poder de escolha. Então, imagino, tenho fé, né, de que o mercado também, em algum momento, vai para esse caminho, porque os bons profissionais vão migrando para essas empresas que oferecem essa flexibilidade. Então, eu vejo como um caminho sem volta mesmo.